Anastácio Pimpinela, em roupão de cetim, atirou-se da janela pensando que era o fim. Escreveu no testamento com tinta perfumada que ninguém o privaria da propriedade privada. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas são os latifundistas. Olá! Nossa aula de hoje será sobre o revolucionário, sociólogo, economista e filósofo Karl Marx. Bem, para iniciar nossa conversa, é interessante conhecer um pouquinho de quem foi essa pessoa e a sua importância e sua relevância para a sociedade. Pois bem, Karl Marx ele era um alemão que nasceu na cidade de Treves. Sua família era de origem judia, o que fez com que seu pai tivesse que deixar a sua religião e aderir ao calvinismo para poder exercer a sua profissão, que era de advogado. Ele tinha uma família de classe média, então ele não teve problemas em poder estudar, em poder viver, ele teve uma vida tranquila, financeiramente tranquila, o que possibilitou a ele um caminho de estudos muito mais fácil e tranquilo. Karl Marx ele foi muito influenciado por um amigo do seu pai e essa sua influência gerou até a sua tese de doutorado para que ele fez esse trabalho. Marx se casou com sua amiga de infância e com ela teve 7 filhos. Sua vida não foi, apesar de ter uma vida de classe média, sua vida não foi tão fácil, pois por seus estudos e sua grande busca pela libertação ou a luta pela não opressão das pessoas e a forma que ele compreendia o mundo, ele foi muito perseguido e saiu mudando de países em países, de cidades em cidades. Teve a sua morte por bronquite, contudo, ele antes de chegar a falecer por essa doença, ele vinha passando por um processo depressivo por causa da morte de sua esposa, que morreu pouco tempo antes dele. Essa é a história de Karl Marx, lógico que bem resumida. A história dele vai passar e nós iremos, dentro de todo esse processo que nós iremos falar sobre Karl Marx, vocês conhecerão o pensamento dele, como é que ele se situa, como é que ele compreende o mundo em que ele estava vivendo, que é importante a gente frisar isso. Nós iremos olhar para Marx a partir do contexto histórico em que ele estava vivendo. Então, nós iremos situá-los, colocar vocês um pouquinho desse pensamento e tudo isso voltado, olhando para o espaço e o tempo em que ele estava vivendo. Nessa Alemanha que perseguia judeus, que estava entrando no processo de capitalismo muito operante. Agora, falaremos sobre alguns dos conceitos que Marx ele coloca em toda a sua obra e o seu método de pesquisa que foi criado por ele e por Engels, que era o seu companheiro de pesquisa. Bom, que método de pesquisa é esse? Marx, ele se utiliza da compreensão de que o mundo ele é regido e as coisas acontecem a partir do material. E aí ele vai construir, vai criar o método materialismo histórico, que aí, o que seria isso? É a compreensão do mundo a partir da realidade histórica. Ele vai dizer que a sociedade ela se constrói a partir do que já existe. E aí ele faz uma crítica a Hegel. Que crítica é essa? Hegel compreendia o mundo e aí fazendo uma relação mais lógica, não vamos entrar aqui nesse mérito, bem parecida com as ideias de Platão, do mundo das ideias. Ele compreendia que as coisas aconteciam primeiro na idealização. O homem idealizava e depois trazia para o mundo material. Já Karl Marx, dentro do seu conceito de materialismo histórico, ele traz uma outra realidade. Ele vai criticar isso, ele vai dizer, não, para compreendermos a sociedade, para saber como ela se organiza e que passo ela vai tomar, primeiro eu preciso compreender o processo histórico e o que está acontecendo agora, o material, o que já tem. Não é nada, não é além da ideia, é dentro da história e construído de forma material.
Então, ele vai compreender, primeiro ele vai buscar compreender a sociedade, como ela se organiza e como ela foi passando historicamente por todo esse processo. E aí ele vai analisar principalmente de forma econômica, porque os modelos e sistemas econômicos eles mudam. O que é que faz isso mudar? Essa é a compreensão que ele tem a partir do materialismo histórico, é isso que ele busca dentro do seu trabalho. Além disso, ele vai trazer alguns conceitos que são muito importantes para Marx dentro da sua obra, que é o conceito de mais-valia e de alienação. Esses dois conceitos eles estão muito juntos, muito próximos. E por quê? Porque quando você pensa em mais-valia, e aí a gente está falando aqui do trabalho, da força do trabalho, da pessoa, do ser humano, ele vai começar a dizer como que se mede o valor de um trabalho. E aí ele começa a ter uma discussão sobre isso, como é que o capitalismo ele consegue se manter vivo. E é a partir desta mais-valia, desse valor que não se sabe qual é. E aí ele divide essa mais-valia em duas partes, que é o absoluto, em que é o tempo de trabalho da pessoa que está oferecendo o trabalho, e o relativo, que é a incapacidade de medir o valor desse trabalho, que é nesse momento em que o capitalismo ele começa a ganhar força. Uma vez que a pessoa não sabe o valor do seu trabalho, ela não tem como mensurar o valor do seu trabalho, e aí a gente vai entrar no outro conceito desenvolvido por Karl Marx, que é a alienação. Por isso que eu falei logo no início que a mais-valia ela está ali, frente a frente com essa compreensão de alienação. Porque como é que eu não vou saber medir o valor do meu trabalho? E aí eu vou trazer aqui para vocês uma ideia, uma compreensão bem mais, para ver se a gente consegue compreender de forma mais clara. Qual é a ideia? Uma empresa tem lá, uma empresa de confecção de roupa, ela vai dividir o trabalho de seus funcionários. Então, cada pessoa, ela será responsável por fazer partes de uma roupa. E aí vamos pegar uma camisa básica como essa que eu estou vestindo. Então, uma pessoa ficará responsável por fazer uma manga, a outra por fazer a bainha daquela roupa, a outra para fechar a lateral, a outra para colocar a gola. Então, quando a pessoa olha para a parte que ela fará individualmente, ela não consegue perceber que no final o produto que ela produziu não foi somente uma manga, mas foi todo o processo de fazer aquele produto, de construção daquele produto. E aí, esta produção, ela começa a ser dissolvida, porque cada um faz uma parte e não consegue compreender o seu valor dentro daquilo. E aí começa a alienação. A pessoa não se sente parte daquilo que foi feito. Então, quando ela começa a não se sentir parte daquilo que foi feito, ela acaba não compreendendo o valor que ela tem para a produção todos aqueles produtos que é feito. Eu dei esse pequeno exemplo para que a gente possa compreender de forma micro, mas acontece isso em diversas escalas, com todos os produtos que são feitos pelas grandes indústrias, em que as pessoas não conseguem perceber o seu valor. E elas começam a se sentirem alienadas. E isso é um processo que vai se desgastando durante toda a construção histórica de um sujeito, a ponto que a gente também vai chegar a não compreender mais desde quando que veio surgir o valor do trabalho, porque o trabalho antes, ele era compreendido como algo ruim e hoje é algo bom. E de onde é que vem essa ideia do trabalho como algo bom? E quem não trabalha é vagabundo. Vem justamente dessa compreensão capitalista do acúmulo de riqueza e da alienação. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei qual é a importância do meu trabalho. Então é muito pouco, porque eu vou cobrar muito para pregar só uma manga na roupa? Qual é o valor desse trabalho? Não dá para se mensurar esse valor do trabalho quando as pessoas elas são colocadas para fazer partes de um todo. Continuando com essas compreensões, só para a gente concluir, essas foram alguns dos conceitos de Karl Marx, não são todos ainda. Nós iremos ainda trabalhar de uma forma mais aprofundada alguns conceitos, e se nós percebemos a necessidade
Também farei outros vídeos falando sobre cada um desses conceitos. Gostaria de falar para vocês só de alguns dos livros que Karl Marx escreveu, que é o Capital, o Manifesto Comunista e a Ideologia Alemã. Se vocês quiserem fazer uma leitura, compreender melhor o pensamento de Karl Marx, fiquem à vontade. Tem alguns outros vídeos no meu canal e a gente vai começar a nossa saga comunista.